Já fiz as saudações no primeiro expediente a todos e todas presentes aqui nessa casa, os colegas, as pessoas que se encontram na galeria e as pessoas que estão em casa. Eu fiquei reflexiva quando voltei, Jorge, no primeiro expediente, sobre os discursos que são construídos para os fatos históricos. Todo fato histórico ele tem que ser contado a partir de um discurso e a partir de uma narrativa. Qual é a narrativa que a gente vai escolher para contar a história do que está acontecendo em Caruaru? Existem cicatrizes, e eu falei dessas cicatrizes hoje, difíceis de sarar. A educação tem sofrido golpe dia após dia. E eu realmente espero, do fundo do meu coração, com um sentimento transparente, de uma pessoa esperançosa, que esse projeto de lei, que foi retirado da pauta hoje, volte para a pauta, mas que até o dia que ele volte, terça, quinta, outra terça, pouco importa quando ele voltar, que esse intervalo de tempo, que essa atitude hoje aqui, de fato, tenha gerado um sentimento de acolhida, para que o executivo receba de fato, como a gente colocou na nossa intervenção, quando o presidente Bruno Lambreta disse que estava sendo retirado de pauta. Sinceramente, eu espero que essa lacuna de tempo é para que se consiga uma negociação com a classe, uma escuta com a classe, um diálogo com a classe. Hoje eu escutei da equipe técnica explicações técnicas, e nem sempre as explicações técnicas justificam as decisões na política. Na política, as decisões têm um custo, e as pessoas que estão lá do outro lado, elas vão nos cobrar de forma veemente. Uma coisa era fazer política numa época em que a gente não era transmitido ao vivo por uma rede social. Uma coisa era fazer política em uma época em que o que era falado na tribuna não chegava na casa do caboclo de roça, dependia do rádio, noticiar no outro dia, aí os ânimos já estavam arrefecidos. Outra coisa é fazer política com rede social, com a câmera transmitindo no Facebook, na TV, no YouTube, com aquele vídeo sendo compartilhado de imediato nos grupos. Isso é a era da informação. Se o custo político para algumas categorias e classes das decisões tomadas pelo executivo ou pelo parlamento, naquela época que não tinha essa tecnologia da informação para deixar o eleitor informado, imagina o custo político hoje disso. Então que hoje essa atitude aqui, hoje, de tirar de pauta, de fato, seja fruto de um esforço, que eu vou acreditar que vai ser. Eu sou esperançosa, de que lá cabe todo mundo, uma representação lá na sala de monitoramento, de professores, professoras, dos sindicatos, eu repito, dos conselhos, dos vereadores da bancada, de situação de oposição, e que seja um debate. Eu repito que aqui não é uma confraria, nós não somos um clube de serviço. Então olhares atravessados não intimidam a gente, não deve intimidar. As pessoas que estão me vendo em casa, vocês professores, professoras, mototaxistas, loteiros, enfermeiros e todas as categorias de Caruaru, cujo seu direito na execução na ponta vai passar por essa casa, tem que acompanhar a vida política desta casa. Sempre eu faço um vídeo antes de começar a sessão plenária e eu digo às pessoas de Caruaru, da cidade da zona rural, acompanhe a vida parlamentar do seu município. Jorge, eu entro na sala de aula, o aluno já sabe o que aconteceu aqui. Veja o tamanho da responsabilidade da gente. Já pensou? A gente entra numa rua, no comércio, entra numa padaria, entra no supermercado.
A gente tem que ter responsabilidade. E quando eu digo responsabilidade, eu não estou brincando, não. Eu estou dizendo responsabilidade naquilo do conteúdo que aqui é tratado. Todo mundo tem sua autonomia de votar? Tem. É um direito. De votar na matéria que lhe compete, da forma que lhe competir. É um direito de quem está aqui no uso e no exercício dessa tribuna. Agora, tem uma coisa que não pode ser negada, que está acontecendo a passos largos em nosso município: o processo de asfixia do poder legislativo. Existem várias formas de se asfixiar uma instituição, e a ausência de diálogo é uma das formas. Por isso, o descontentamento que eu trouxe na minha primeira fala, da própria bancada de situação, é fruto da falta de diálogo. Não é Perpétua Dantas que está dizendo do descontentamento, são os blogs de Caruaru que noticiam isso de manhã, de tarde e de noite. São as falas gravadas lá no Facebook, no YouTube. Podem pegar. Eu vou dar um exemplo. Teve um secretário que perdeu a esposa, que era minha grande amiga, que foi trazido para cá. A bancada de oposição combinou de não abrir a boca, com vários pedidos a serem feitos, a serem cobrados, vários requerimentos, mas a gente combinou que diante da memória da esposa, fazia 15 dias que a gente não ia falar. Minha gente, nesse dia foi uma saraivada de bala no secretário, e não foi a bancada de oposição. Veja, o descontentamento da situação remonta ao mês de agosto. Eu convoco a população de Caruaru para assistir os vídeos gravados de agosto para cá. Mas agosto foi um mês especial. Por quê? Porque os vereadores daqui andam no meio da rua, andam na zona rural, andam pela cidade, passam pelos buracos, passam por constrangimento, fazem requerimento, vêm aqui e não tem seus requerimentos atendidos. Então isso aqui hoje é fruto de um descontentamento que tem seu nascedouro lá atrás, pela falta de diálogo. Não se dialoga com o legislativo, não se dialoga com os conselhos, não se dialoga com os sindicatos, quiçá os movimentos sociais organizados, que não tem vez, não tem voz. Me permita uma parte, vereadora Perpétua. Vereador Jorge. Fortalecendo a ideia de que nós estamos em um mundo de informações, e essas informações, elas ecoam a todo mundo. Quem está nesse momento participando ativamente das nossas discussões é a Eu vi. Veja só, a ex-secretária de Educação da cidade de Caruaru, que está na Inglaterra. Ela coloca aqui: meu forte abraço a todos os professores e professoras de Caruaru. Estou assistindo daqui da Inglaterra, política educacional coerente e vital. Então, um abraço para a professora Raquel de Oliveira, que está tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto das discussões ligadas à educação em nosso município. Parabéns, Raquel, uma lutadora, uma militante da educação, né? E eu digo, diálogo é importante, fortalecer as instituições são importantes. E o que se temeu hoje foi a resposta do Poder Legislativo de Caruaru. O que aconteceu nessa casa hoje foi o temor deste projeto ser derrubado no plenário. Não tem outro nome. Por quê? Porque até os reinados absolutistas tombaram. Ninguém pode achar que aqui existem homens e mulheres desprovidos de bom senso. Todos nós temos bom senso. Todos nós somos cobrados, Mary, na jugular, aqui, ó. Todos nós somos. Então, em nome da dignidade desta casa, né, que merece ser convocada para o diálogo, porque, como eu e Jorge dissemos agora há pouco, há pautas que são superiores à nossa condição de oposição e de situação, assim como há temas que são suprapartidários, e um verdadeiro estadista entende disso. Só os totalitários, só os tiranos não entendem
esse diálogo. E essa toda a nossa solidariedade aos professores e professoras de Caruaru. Semana que vem, com certeza, esse projeto vai ser derrotado por esta casa, em respeito à carreira do professor de Caruaru. E eu queria terminar dizendo: não é o silêncio que os homens se fazem, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho e na ação. Isso é uma reflexão de Paulo Freire. E com o professor Paulo Freire, eu encerro minha fala.